Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, uma geração abençoada. Mas antes de nós pensarmos sobre este assunto, eu quero convidar você a estar conosco nessa terça-feira às 19h30 no culto de oração, ou então na quarta-feira às 15 horas na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos às 20 horas nos lares, que são as células, que são os grupos que reúne com a finalidade de estar estudando as Sagradas Escrituras e também orando uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco, nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. No domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já não sei, eu quero pensar com você sobre uma geração abençoada. Se você quer ter a sua descendência abençoada, nós vamos deixar aqui alguns conselhos práticos, que não são meramente teóricos, mas que, uma vez levado à prática, nós temos resultados plausíveis, resultados que pode ser demonstrado através da própria história. Portanto, eu quero convidar você a estar meditando comigo no Salmo de número 112, que registra essas escrituras assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias e o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido os seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, arranja os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Nesse texto que eu termino de ler, que é o Salmo de número 112, o escritor ele faz um contraste entre a vida do justo e a vida do injusto. Agora, essa justiça ela é aferida pelo decálogo, que é a lei de Deus. Não é na base da axiologia ou pelo critério de uma sociedade que imprime valores, mas esta justiça é estabelecida pelos padrões da palavra de Deus. Né? Nós temos como avaliar se algo é justo, tem que ter algo como referência. No caso da justiça, que eu estou falando aqui de a pessoa ter a sua geração abençoada, que é o tema nosso aqui, uma geração abençoada, é quando os homens, quando as pessoas, elas se dispõem a enquadrar a sua vida aos padrões da palavra de Deus. Então nós vamos pensar sobre isso e reportar a nossa geração hoje. Por que a nossa geração hoje está atordoada? Essas
pessoas que hoje têm 20 anos, 25 anos, eles estão vivendo num tempo totalmente diferente daqueles dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80. Por quê? Porque foi estabelecido alguns valores que, na verdade, eles fogem à regra de viver coletivamente, de viver em sociedade. Ou seja, o que importa hoje é a pessoa ser guiada pelo coração, ser guiada pelas suas emoções e não pelos princípios estabelecidos, os princípios sociais, os princípios da moralidade para viver na coletividade. Então, eu estou falando aqui de geração abençoada e eu estou me reportando ao tempo aqui com relação aos anos 60, 70 e 80, porque nesse tempo havia um regramento onde os pais ensinavam os filhos que eles precisavam de ser obedientes se é que eles desejavam alcançar sucesso. Então, eles eram ensinados a respeitar as pessoas mais velhas, os filhos eram ensinados a respeitar os professores, era ensinado a respeitar as autoridades. Mas o que nós vemos hoje? E principalmente no âmbito educacional, desde o ensinamento básico, o ensinamento médio, no ensinamento na escola universitária e pós-universitária, nos campos universitários, hoje virou uma barbúria, ou seja, uma confusão. Nós temos notícia de que nas próprias universidades brasileiras, aonde as pessoas elas ficam despidas, existem alguns blocos lá dentro que aonde as pessoas, ao invés de elas estar buscando a educação, elas estão se drogando, bebendo. E ai daqueles que se opõem, porque não, aqui nós somos livres. Universidade é universo de ideias diferente das divergências. Então, se você acha que beber é nocivo à sua saúde, eu já acho que beber não é nocivo, então eu posso fazer. Respeitar o mestre lá que está ensinando, é válido para você, para mim não é válido. Eu quero confrontar, eu quero agredir. E isso que, às vezes, que está norteando os rumos da nossa sociedade hoje. Mas eu estou aqui com um texto que fala assim, que aquele que teme o Senhor, primeira coisa, aqui nesse texto, para a pessoa ser feliz, porque começa falando assim, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que teme ao Senhor. Primeira coisa, uma pessoa, para ela ser bem-sucedida, ela tem que ter um padrão. Ela precisa saber que tem alguém acima dela. E qual é o conceito, às vezes, passado para essas pessoas, que ela pode tudo. Então, aqui, o temor do Senhor leva a pessoa assim, não, há um Deus, há um Senhor, há um que está acima, que eu não posso chegar ao nível dele, porque ele é soberano, ele é Senhor. Então, a primeira coisa é essa questão de compreender que há um Deus que está acima de tudo. Então, esse sentimento de respeito, o que é o temor? O temor que é o sentimento de respeito, de reverência aos ensinos doutrinários, na doutrina cristã. Então, a palavra reverência, respeito, ou seja, temor, ele está ligado a esse código de ensinamento, desse conjunto de ensinamento, onde nós devemos respeitar, referenciar e tendo como
padrão, o prescrito no livro sagrado, que é as Sagradas Escrituras. Então, para que eu possa alcançar essa tão almejada felicidade, a primeira coisa, eu preciso ser uma pessoa que teme a Deus, acredita que Deus tem o controle de todas as coisas e que eu posso poder muitas coisas, mas não posso tudo, e que Ele tem o controle de todas as coisas. E nós vimos hoje uma desordem em função disso. As pessoas, às vezes, elas investem alto, né, para dar um grau de cultura para o filho. Mas o que ocorre? Ele aprende, né, muitas coisas da vida, mas ele não tem temor de Deus, não tem respeito por Deus. Então, não existe valores absolutos para essas pessoas. A segunda coisa é andar nos caminhos. Esse texto aqui, ele vai falar que não só acreditar, mas eu preciso de andar nos caminhos indicado por Deus. Não é na base de eu acho, ou porque o fulano, o beltrano, porque esse doutor ou esse segmento social indica que é assim. Não. Eu preciso temer a Deus e andar nos caminhos indicados por Ele. Por isso que o Provérbio, capítulo 3, a partir do verso 6, diz assim, não se estriba nos seus próprios caminhos. Eu vou ler esse provérbio aqui, que eu julgo interessante, Provérbio 3, no versículo 5 e 6, que vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará os seus caminhos. Então, temer ao Senhor, andar nos caminhos indicados pelo Senhor. E outra coisa interessante é ser uma pessoa misericordiosa. Porque aqui diz o seguinte, que feliz aquela pessoa que usa de misericórdia. Não leva a vida a ferro e fogo, senão o meu direito eu reivindico e eu exijo o meu direito a qualquer preço. Você já deve ter ouvido isto, as pessoas dizerem isto, mas aqui nesse texto nós vamos ver assim: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa no juízo, ou defenderá os seus negócios em juízo. Aquela pessoa que age com misericórdia. A Bíblia vai dizer que ele é uma pessoa que não será abalada com as más notícias. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão tão preocupadas. Do ponto de vista humano, não é para menos, porque as coisas estão piorando em questão de relacionamento, em questão da moralidade, em questão do respeito, mas nós precisamos, sobretudo, acreditar que há um Deus Todo-Poderoso que é Senhor do céu e da terra. Então, a pessoa temer ao Senhor, essa pessoa ser uma pessoa que anda nos caminhos indicados pelo Senhor Deus, e uma pessoa que ela usa de misericórdia, de bondade, porque esse salmo, ele vai dizer que aquela pessoa, o seu coração bem firmado no Senhor, e até ver cumprido o seu desejo. Então ele não atemoriza das más notícias, mas confiante ele está em Deus. Então, se você que está me assistindo tem ficado aterrorizado com as situações, ou então a sua geração, estou falando aqui de uma geração, a nossa geração, ela não está feliz
A nossa geração está numa busca frenética. A nossa geração está ansiosa, preocupada, tanto que os consultórios dos psiquiatras, dos psicanalistas, dos psicólogos estão abarrotados de pessoas apreensivas, doente em primeiro lugar na alma e consequentemente afeta o físico, e são pessoas tão ansiosas. Mas nós estamos aqui dizendo que feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor e que usa de misericórdia para com seu próximo. Com essas palavras eu quero finalizar desafiando a você, a não só você construir esse alicerce, mas os seus, aqui diz assim, que a sua geração, os seus descendentes serão também feliz, exitoso na sua vida. Com essas palavras eu quero orar, pedir ao Senhor que Ele nos dê esse temor, gerar no nosso coração, para que nós possamos ser respeitosos para com Deus, respeitosos para com as pessoas e andar nos caminhos dele. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração por este telespectador. Abençoa essa pessoa, desperta nela o desejo de servir o Senhor e que ela possa ter não só a sua vida arranjada, mas também a todos os seus viver cadenciosamente, ordenadamente. Eu oro a Ti em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.